Olá, seja muito bem-vindo a mais esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Já se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber os próximos vídeos. Deixe também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo ou sobre alguma dúvida que tenha surgido. E não deixe de dar aquela curtida para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Bem, agora vamos iniciar a interpretação do eletrocardiograma, lembrando que você deve seguir a sequência que lhe proporcionar maior segurança, sabendo que todas as derivações devem ser avaliadas. Além disso, sempre antes de iniciar a interpretação, precisamos conferir se a calibração está normal. Bem, aqui a calibração aqui de baixo nós não vamos ter, porque na hora que eu escaneei eu tirei também, tá? Porém, nós temos aqui, e esse eletro é um pouco diferente do que regularmente a gente posta aqui, porque nós não temos a calibração nem de tempo, que é a duração, e nem de amplitude, que é o tamanho. E além disso, nota que não está aqui no final, mas tem essa imagem aqui no início. E a partir desta imagem eu consigo saber se a minha calibração de amplitude, ou seja, de tamanho, está normal. E a minha calibração de amplitude de tamanho, ela é de 10 milímetros por milivolts. E aqui na imagem me diz que deste ponto aqui até este ponto aqui, eu tenho que ter 10 milímetros, 10 quadradinhos. E isso me diz que a minha calibração está normal, ok? Bem, e agora para a gente iniciar a interpretação, a gente vai iniciar pela etapa que eu começo, é a frequência cardíaca, que é a primeira etapa para interpretar o eletrocardiograma. Porém, antes mesmo de avaliar a frequência cardíaca, nós precisamos saber se o ritmo está regular ou irregular. E a gente faz isso basicamente analisando o nosso intervalo RR. Aqui no caso está SS, tá bom? Mas é chamada ainda de intervalo RR, tá bom? Notem que mudou um pouquinho aqui, né? Okay? E nitidamente, então, nós conseguimos confirmar que o nosso ritmo está irregular, somente observando o traço aqui, observando nossos intervalos RR. Na prática, como que eu poderia fazer? Eu pegaria um pedaço de papel, pegaria a minha caneta e riscaria um traço aqui em cima das minhas ondas R's. R, R, R e R, tá bom? Lembrando que no mínimo tem que ser 3 traços que eu tenho que fazer, tá bom? Ok? E aí o que eu vou fazer agora na prática? Eu pego esse papel aqui, e trago ele para o lado. Simples, somente isso, tá? Márcio, mas para que isso? Porque agora eu vou pegar este traço aqui que está em cima dessa primeira onda R, eu vou colocar esse traço em cima desta onda R que foi a última marcada. E com isso, nós conseguiríamos ver que o nosso ritmo está irregular, tá bom? Bem, sabendo que o meu ritmo já é irregular, então agora eu vou ver a frequência cardíaca. Para a gente avaliar a frequência cardíaca agora, como o ritmo está irregular, e eu sei que deste ponto aqui até aqui o final, nós temos 10 segundos, então o que nós temos que fazer? Para chegar a 60, Márcio, de onde sai 60? É porque a frequência cardíaca é por minuto. 1 minuto tem 60 segundos. E deste ponto aqui até aqui nós temos 10 segundos. Para chegar a 60 eu tenho que multiplicar por 6, tá bom? E o que eu vou multiplicar por 6? O número de intervalos RR. Então eu vou contar dentro desses 10 segundos o número de intervalos RR, tá bom? Lembrando que algumas literaturas não falam do intervalo, mas sim do próprio complexo ventricular, o QRS, tá? Aqui a gente usa o intervalo RR, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu vou pegar 9 e vou multiplicar por 6. E 9 vezes 6 é igual a 54, tá bom? Márcio, se fosse pelo complexo ventricular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais fácil ainda a conta. 10 vezes 6, 60. Então aqui a minha frequência cardíaca, né? Ela ficou de 54 batimentos por minuto, ok? Então essa é a nossa frequência cardíaca, tá? Então, finalizada essa primeira etapa, a gente passa agora para a segunda etapa, que é a etapa do eixo cardíaco. Nesta etapa, nós só utilizamos as derivações do plano frontal, nós não utilizamos as derivações do plano horizontal, então eu vou chegar aqui, e vou tirar as derivações do meu plano horizontal.
Então tá aqui, ó. Tirei as derivações do meu plano horizontal, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu sistema hexaaxial. Lembrando, o porquê do sistema hexaaxial é que ele é formado pelas 6 derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Essas são as 6 derivações do meu plano frontal, tá bom? E para deangular, né, achar o eixo cardíaco, né, a primeira etapa é determinar o quadrante de base. Para determinar o quadrante de base, a gente utiliza basicamente 2 derivações. A derivação D1, lembrando que da onde sai a flecha é chamado de origem, e a origem é sempre negativa, e para onde vai a ponta da flecha, né, a farpa, a ponta dela é chamado de destino, e o destino é sempre positivo. Tá bom? E ao olhar para D1, a gente consegue visualizar claramente que a sua maior porção é a porção positiva. Logo, D1 está predominantemente positivo. E D1 positivo está para a esquerda da derivação AVF, que é a sua perpendicular. Então, eu vou riscar aqui, ó, D1 positivo, ou seja, está para a esquerda da linha de AVF, ok? A outra derivação que a gente observa é a derivação AVF. E quando a gente olha para a AVF, nitidamente a gente consegue visualizar que a AVF está praticamente quase todo, né? Tem uma Rzinha aqui, mas praticamente negativa, tá? Logo, a AVF está predominantemente negativo. Bem, aqui a gente pode ver que a AVF para baixo está a ponta da flecha. Pô, ponta da flecha é o destino. Destino é sempre positivo. Logo, a AVF negativo vai ser para cima da linha de D1, que é a sua perpendicular, tá? Notem que agora eu tenho uma interseção, onde eu tenho D1 positivo com AVF negativo, tá? E D1, só para a gente relembrar, D1 positivo está na direção de 0 graus. E, da mesma forma, AVF negativo está para menos 90 graus, ok? Então, aqui, ó, nós já temos o nosso quadrante de base, ok? Que é de 0 a menos 90 graus, ok? Agora a gente tem que determinar quais são as 2 derivações dentro do quadrante. Bem, isso é simples. Se D1 está formando o quadrante junto com a AVF, as 2 derivações são a AVL e a derivação aqui D3. Tá? A AVL aqui é positivo, então a AVL sem problema. Só que aqui, ó, eu não posso falar somente D3, porque quando eu falo D3 eu penso na sua porção positiva e está na porção negativa. Então sempre quando estiver na porção negativa eu tenho que falar, opa, é D3? É a porção negativa de D3, tá bom? Então, Márcio, então são essas 2 derivações que eu vou olhar no eletro. Não, eu não preciso olhar essas 2, porque como a AVL, como é que está a AVL aqui? Não está positivo? Não estou vendo destino? Olha aqui, ó, AVL positivo, então não preciso ver, ela dentro do quadrante ela está positiva. E a porção negativa de D3 não está aqui dentro? Então D3 tem que estar negativo. Ao olhar para D3, olha o que eu vejo, D3 negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as perpendiculares das derivações dentro do meu quadrante. Bem, como aqui, ó, a partir de AVL eu sei que já é patológico, então na prática eu vou pegar logo a derivação perpendicular de AVL, tá? Porque a partir dela já é patológico. Então, a derivação perpendicular de AVL é a derivação D2, tá? Que ao olhar para D2 eu consigo visualizar nitidamente que D2 está predominantemente negativa. Ou seja, se aqui da linha de AVF para cá, ó, nós temos o destino, a ponta da farpa, que é sempre positivo, então D2 negativo vai ser para, aqui é a origem ó, de D2, então que é sempre negativo, então D2 negativo vai ser para cima da linha de AVL, tá? Nota que agora o meu eixo mudou mais uma vez. Eu tinha achado o quadrante, agora eu determinei um novo eixo, que era de 0 a menos 90, agora vai estar de menos 30 graus a menos 60 graus. Márcio, então agora eu já posso parar, né? Não, a nossa variação é de 30 em 30 graus. Aqui eu ainda tenho, ó, menos 30 a menos 90, eu ainda tenho 60 graus. Márcio, então eu vou ver D3, porção negativa, D3 está aqui. Não, eu vou pegar a sua perpendicular. E a perpendicular de D3 é a derivação AVR. Aqui nós temos a porção
positiva e aqui a porção negativa. Então, ao olhar para a derivação AVR, nota que aconteceu uma coisa, a AVR está praticamente isodifásica, ou seja, tanto a sua porção positiva quanto a porção negativa, ela tem o mesmo tamanho, tá bom? Porém, olha que a área da porção positiva está muito maior do que a área da porção negativa, tá? Logo, essa área tem que ser considerada. Então, se está praticamente igual, ou seja, isodifásico, porém a área de um deles está maior, e aqui no caso a área da porção positiva está maior, então eu tenho que considerar que a VR está positiva. Esse complexo ventricular ele está positivo, tá? Do ponto de vista, olhando a sua área, está o tamanho praticamente igual, mas a sua área está maior, a porção positiva. Então, quando eu tenho a VR positivo, olha aqui onde está a VR positivo. Logo, vai ser da linha de D3 para cima. Espera aí. Então, eu posso ter mais alguma coisa aqui? Não, não posso. Para cá? Não, porque da linha de D3, a VR não está positiva, vai ser para cima da linha, para a direita da linha de D3, porque a VR está positiva. Tá bom? Notem que agora mudou de novo o meu eixo cardíaco, que antes estava de menos 30 a menos 90, agora ele vai estar de menos 60 a menos 90 graus. Este é o meu eixo cardíaco, menos 60 a menos 90 graus. Porém, nós vimos que a derivação AVR está praticamente o quê? Isodifásica. Logo, se está praticamente a VR aqui, está isodifásico, ou seja, tanto a porção negativa quanto a porção positiva não estão quase iguais. Então, se está quase igual, é de menos 60 a menos 90, porém, mais próximo de menos 60 graus, ok? Então, finalizada essa segunda etapa, que é a etapa do eixo cardíaco, agora a gente passa para a terceira etapa, que é a etapa de sobrecargas. Quando a gente fala de sobrecarga, a gente está falando de crescimento, e crescimento lembra crescimentos atriais, e hipertrofia, e quando a gente fala de hipertrofia, a gente está falando de ventrículo, tá bom? Ok, então vamos lá, crescimento atrial. Bem, eu não tenho nenhuma onda P apiculada maior que 2,5 milímetros, tá? Além disso, eu não tenho uma onda P que é onde a sua duração está maior que 0,12 segundos, ou 3 quadradinhos. Então, eu já posso falar que eu não tenho crescimentos atriais, tá bom? Da mesma forma que procurando aqui algum critério para hipertrofia ventricular, tá? Eu também não tenho nenhum critério para hipertrofias ventriculares, nem esquerda e nem direita. Márcio, mas aqui em V1 está aumentado, está largada essa segunda porção aqui, a gente vai ver o que é, mas aqui ainda continua o primeiro vetor sendo uma ondinha R, S, e aqui eu tenho uma outra onda que é a onda R', tá? Mas eu tenho o primeiro vetor positivo, então isso ainda configura a normalidade, tá? Referente à hipertrofia. Se começasse com a ondinha aqui, eu já poderia pensar algo patológico para hipertrofia, mas como começa com a onda R, ainda está normal. Então, eu não tenho critério para sobrecargas, nem crescimentos atriais, nem hipertrofias ventriculares, ok? Então, finalizada a terceira etapa, que está negativa, a gente entra para a quarta etapa, que é a etapa das arritmias, ok? Bem, para analisar a arritmia, eu preciso saber se tem onda P. Tem onda P? Tenho. P, 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 P. Então, eu tenho onda P. Todas as minhas ondas P, elas conduzem ao meu complexo ventricular, QRS. P, QRS, P, QRS, P. Tá faltando alguma coisa aqui. P. Então, não conduz. Isso a gente vai ver na próxima etapa, tá? Porque aqui nas arritmias a gente vai ver que a gente tem uma bradiarritmia sim. Olha como nós já vimos que meu ritmo está irregular. Isso já denota arritmia. Ritmo irregular já nos denota arritmia, tá bom? Não importa qual seja, sinusal, atrial, juncional ou até mesmo ventricular, tá? Se o ritmo está irregular, arritmia.
tá bom? Só que aqui nós vimos que a nossa frequência cardíaca ela está de 54 batimentos por minuto. Então, eu já posso dizer, mesmo ainda sem saber qual que a gente vai ver na próxima etapa, qual é a arritmia, eu já posso falar que eu tenho uma bradiarritmia, tá bom? Então, aqui na quarta etapa, nas etapas de arritmias, nós temos uma bradiarritmia, que nós vamos falar agora na quinta etapa, que é a etapa dos bloqueios. E quando a gente fala de bloqueio, a gente fala de bloqueio de ramo, direito e esquerdo, bloqueios divisionais, também conhecido como os bloqueios fasciculares, e ou bloqueios atrioventriculares, seja de primeiro, segundo ou de terceiro grau, tá bom? Então vamos lá, bloqueios de ramo. Bem, aqui bloqueio de ramo, a principal característica do bloqueio de ramo é o alargamento do complexo ventricular. Meu complexo ventricular está alargado? Bem, se eu olhar aqui para a precordial direita, tem 1, 2, 3, quase 4 quadradinhos. Opa, está bem alargado. O meu complexo ventricular ele tem que ter até 2,5 quadradinhos, 0,10 segundos ou 100 milissegundos, tá bom? Então essa última ondinha aqui, na precordial direita, V1, ela está alargada, esse final do complexo ventricular. Da mesma forma, se eu olhar na derivação oposta, aqui era positiva, agora está negativa, essa onda S aqui negativa também está alargada, ou seja, denotando que eu tenho alteração no final do meu complexo ventricular. Bem, se o complexo ventricular, o QRS, está alargado e tem alteração no final do complexo ventricular, bem, isso já me denota algo referente a bloqueio de ramo direito, tá? Mas o que diz se é bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo, não é o tamanho, se é final ou início, tá? O que fala a favor de bloqueio de ramo direito ou esquerdo é a morfologia do complexo. Então, a morfologia clássica de bloqueio de ramo direito é na precordial, eu tenho que ver uma onda Rzinho, S e aqui, uma onda R'. E é justamente isso que tem aqui. Tá? Então, aqui na precordial direita, na derivação V1, eu tenho R, S, R'. Tá? Isso é a característica morfológica clássica do bloqueio de ramo direito. Além disso, eu tenho a inversão da onda T nas precordiais direitas, falando que eu tenho alguma alteração do lado direito, tá bom? Bem, então nós já vimos que nós temos um bloqueio e como está acima de 3 quadradinhos, 0,12 segundos, então já posso falar que é um bloqueio completo do ramo direito, tá? Então nós já vimos que nós temos um bloqueio completo do ramo direito, tá? Agora, nós vimos que o nosso eixo cardíaco, tá, referente a bloqueios divisionais, que a principal característica deles é a rotação do eixo cardíaco, nosso eixo cardíaco está de menos 60 a menos 90 graus. E isso me diz que eu poderia ter um bloqueio divisional antero-superior esquerdo do tipo 2 ou do tipo 3. Porém, como nós vimos e falamos, aqui em AVR está praticamente isodifásico, ou seja, isso leva o meu eixo cardíaco para ficar mais próximo de menos 60 graus. E com isso, se eu tenho o eixo cardíaco de menos 60 a menos 90, porém mais próximo de menos 60 graus, eu tenho um bloqueio divisional antero-superior esquerdo do tipo 2, ok? E para finalizar essa etapa de bloqueios, nós temos que ver os bloqueios atrioventriculares, tá? E aí pode ser de primeiro, segundo e de terceiro grau. O de terceiro grau, eu já posso excluir, que são aqueles que eu tenho ondas P's dissociadas do meu complexo QRS, tá? Mas olha só, eu tenho ondas P's que conduzem ao meu complexo QRS, o meu complexo ventricular. Logo, eu já posso excluir o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou BAVT, tá bom? E aí, quando a gente confere aqui, o tamanho do meu intervalo PR, o intervalo PR, ele calha em cima, tanto o início da onda P, quanto o início do complexo ventricular, aqui com uma ondinha R, né, que está subindo. Então, ele calha em cima, né, formando uma duração de 0,20 segundos, ou seja, está normal. O limite da normalidade é de 0,12 segundos, 120 milissegundos, a 0,20 segundos ou 200 milissegundos. Então, está dentro da normalidade o meu intervalo PR. Então, eu já posso falar que eu não tenho bloqueio atrioventricular de primeiro grau também, tá? Porém, ficou faltando bloqueio atrioventricular de segundo grau. E a sua principal característica é ondas P's bloqueadas.
Então vamos ver aqui, ó. Todas as minhas ondas P nós já vimos que não conduzem. Então aqui, ó, PQRS, PQRS, P, opa, bloqueou aqui. PQRS, P, opa, bloqueou aqui de novo. Essa variação aqui mudou um pouco, né? Porque olha aqui, volta de novo, ó, PQRS, 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 opa, P bloqueou. A gente pode notar também que os meus intervalos PR, eles não modificam, ou seja, eles são constantes, os meus intervalos PR. Márcio, por que isso é importante? Porque ele não apresenta aquele fenômeno, aquele efeito Wencken-Bar, tá? Ele não tem o efeito Wencken-Bar. Ah, Márcio, mas por que isso é importante? Porque se ele não tem o efeito Wencken-Bar de um intervalo PR para outro, o que seria o efeito Wencken-Bar, o fenômeno Wencken-Bar? O intervalo PR vai aumentando gradativamente até que eu tenha uma onda P bloqueada. Eu não tenho isso. O meu intervalo PR eles são constantes. Não aumenta de um para o outro. Logo, se eu não tenho aumento do intervalo PR, eu não tenho o efeito Wencken-Bar. E isto é importante porque agora eu já posso classificar esse bloqueio atrioventricular de segundo grau. Em qual tipo? Já que ele não é Wencken-Bar, ele vai ser então o bloqueio atrioventricular de segundo grau não Wencken-Bar, ou seja, porque ele não tem o efeito Wencken-Bar. Então, é o do tipo 2, ou chamado também, né, MOBS 2, ok? Então, aqui eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2, do tipo MOBS 2, ou também chamado de não Wencken-Bar. Por quê? Ele não tem aumento progressivo do seu intervalo PR até que eu tenha uma onda P bloqueada, ok? Além disso, tem uma outra situação que denota um certo grau de gravidade. Porque aqui, ó, eu tenho 3, né? Não sei se tem antes, mas aqui eu posso ver 3 complexos seguidos, né? E após uma onda P bloqueada, eu tenho apenas um ciclo ventricular, denotando agora um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2 para 1. O que seria isso? 2 ondas P para um complexo ventricular. Ou seja, aqui era, vou pegar o exemplo aqui, tem uma antes desse complexo ventricular, tem uma onda P, então 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 para 1, ou seja, a cada 4 ondas P, uma é bloqueada. Tá? De cada 4 ondas P, uma é bloqueada. Aqui, de 2 ondas P, uma é bloqueada, ou seja, o quadro desse paciente ele agravou, tá? Aqui volta de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A cada 5 ondas P, eu tenho uma que é bloqueada, tá bom? E isso, se ficar variando, se denota gravidade. Pode ficar tranquilo que este daqui, ó, este 2 para 1 é um outro tipo do bloqueio atrioventricular de segundo grau que a gente vai falar. A gente pode falar até no próximo vídeo. Eu vou colocar no próximo vídeo, vai ser o bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2 para 1, tá bom? Então, aqui nós vemos que tem um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2, MOBS 2 ou não Wencken-Bar, tá bom? Além disso, eu tenho um bloqueio divisional antero-superior esquerdo do tipo 2, mais um bloqueio completo do ramo direito, tá bom? Bem, finalizada essa quinta etapa, que é a etapa referente aos bloqueios, a gente passa agora para a sexta etapa, que é a etapa referente ao infarto, tá? Lembrando que quando a gente fala do infarto, a gente fala das suas fases, que é a isquemia, lesão e a necrose, onde eu vou procurar, respectivamente, as alterações na onda T, segmento ST e a onda Q patológica de necrose, tá bom? Então vamos lá. Bem, aqui eu não tenho nenhuma onda T apiculada e simétrica principalmente. Então eu já posso falar que eu não tenho uma onda T isquêmica. Segmento ST, eu não tenho nenhuma derivação onde eu tenho um supra ou infra desnivelamento dos meus segmentos ST, tá bom? E também necrose. Ah, Márcio, necrose, se a gente olhar aqui, ó, não, tá começando com Rzinho, bem pequenininho, né?
Então, não tenho alteração referente às alterações clássicas do infarto, tá bom? Porém, toda e qualquer alteração eletrocardiográfica pode ser a única apresentação do infarto. Então, nós já vimos aqui que o paciente tem uma bradiarritmia, nós já vimos que ele tem um bloqueio divisional antero-superior esquerdo do tipo 2, ele tem um bloqueio completo do ramo direito e também tem um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2, MOPS 2 ou não Wenckebach, não importa. Então, eu tenho que ter em mente que toda e qualquer alteração eletrocardiográfica pode ser a única apresentação do infarto. Ah, Márcio, por que isso é importante? Porque sempre antes de avaliar o eletrocardiograma, eu tenho que avaliar a clínica do paciente, pois a clínica é sempre soberana, tá bom? Bem, agora chegou a parte do laudo, né, da impressão eletrocardiográfica. Lembrando que laudo quem dá é o médico. Enfermeiros, fisioterapeutas vão dar a sua impressão eletrocardiográfica, tá bom? E o laudo, a impressão eletrocardiográfica desse traçado é de um bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo 2, MOPS 2 ou não Wenckebach, tá? Associado a um bloqueio divisional antero-superior esquerdo do tipo 2, mais um bloqueio de ramo direito, tá? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2, MOPS 2, não Wenckebach, mais bloqueio divisional antero-superior esquerdo do tipo 2, associado a um bloqueio completo do ramo direito. Essa é a impressão, o laudo eletrocardiográfico, tá bom? Bem, chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. Ah, e se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um de seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.